Segunda-feira, 16 de agosto de 2021. Veja os destaques deste fim de semana nas redes sociais. Suspeição de Alexandre de Moraes será pedida ao STF, afirma a defesa de Roberto Jefferson. Bolsonaro comunica a primeira atitude contra atos de Moraes e de Barroso. Magno Malta revela a lista do STF e já sabe nomes dos próximos que serão presos. Americanos detonam Lula e defendem Bolsonaro. E Sérgio Reis convoca manifestação para salvar o país em apoio a Bolsonaro. Essas e outras notícias do fim de semana você vai ver aqui nas redes. Suspeição de Alexandre de Moraes será pedida ao STF, afirma a defesa de Jefferson. Os advogados do ex-deputado Roberto Jefferson decidiram pedir a suspeição do ministro Alexandre de Moraes. Eles afirmam que o ministro tem questões pessoais com Roberto Jefferson e dão como exemplo processos do ministro contra seu cliente. Roberto Jefferson pode ser suspeito, mas não tem foro privilegiado e o ministro Alexandre de Moraes não tem competência para fazer o que fez. Só que antes desse passo, os advogados querem ter acesso à íntegra do processo e também pediram a conversão da prisão preventiva em domiciliar por questões de saúde relacionadas a problemas renais. Que Roberto Jefferson ultrapassou os limites do tolerável em algumas críticas aos ministros do STF, ninguém duvida. Mas a prisão não poderia ter sido feita desta forma sem a participação do Ministério Público, que manifestou sua posição contrária à iniciativa do ministro do STF. E tudo indica que o problema tem relação direta com pessoas e organizações que apoiam o governo Bolsonaro, porque num passado recente, a esquerda também defendeu o fechamento do STF, mas ameaças ficaram sem resposta. Para se ter uma ideia de como estranhamente nessa história tem dois pesos e duas medidas, Lula e José Dirceu estão entre os políticos que já ofenderam a Suprema Corte e não foram punidos. Durante os governos do Partido dos Trabalhadores, ocorreram ataques ao Supremo por meio de integrantes do próprio partido e de apoiadores. No entanto, nenhum deles acabou na cadeia. Em 2016, durante conversa com a então presidente Dilma Rousseff, na época de sua condução coercitiva para depor a Polícia Federal, o ex-presidente Lula disse que o STF é totalmente acovardado. Abre aspas. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, temos um STJ totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado. Somente nos últimos tempos que o PT e o PCdoB começaram a brigar, temos um presidente da Câmara e do Senado fudidos, não sei quantos parlamentares ameaçados. Fecha aspas. Ives Gandra Martins critica a prisão de Roberto Jefferson. O jurista Ives Gandra Martins criticou a prisão do presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Veja o que ele disse. Apesar da admiração que tenho pelo jurista Alexandre de Moraes, com quem tenho livros escritos, tenho a impressão de que a decisão dele em relação a Roberto Jefferson foi equivocada, afirmou Ives Gandra em vídeo enviado ao programa Os Pingos nos Is da Rádio Jovem Pan. É uma censura prévia. Aliás, nesse caso em particular, o Procurador-Geral da República afirma claramente que a decisão é uma censura prévia. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi tão absurda que até o Partido da Causa Operária se manifestou sobre a prisão de Roberto Jefferson.
PCO sai em defesa de Roberto Jefferson, psicofantas de toga. Quando um partido radical, como o Partido da Causa Operária, sai em defesa de um ex-deputado e presidente de partido político com o perfil do Roberto Jefferson, a gente vê que tem alguma coisa muito errada acontecendo no Brasil. Bolsonaro comunica a primeira atitude contra atos de Moraes e Barroso que extrapolam os limites constitucionais. O presidente Jair Bolsonaro diz que vai agir ainda esta semana contra as atitudes que vêm sendo tomadas sistematicamente pelos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Veja o que o presidente disse. Todos sabem das consequências internas e externas de uma ruptura institucional a qual não provocamos ou desejamos. Já muitos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, extrapolam com atos os limites constitucionais. Na próxima semana, levarei ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido para que instaure um processo sobre ambos, de acordo com o artigo 52 da Constituição Federal. Lembro que, por ocasião de sua sabatina no Senado, o senhor Alexandre de Moraes declarou: reafirmo minha independência, meu compromisso com a Constituição e minha devoção com as liberdades individuais. O povo brasileiro não aceitará passivamente que direitos e garantias fundamentais, o artigo 5º da Constituição Federal, como o da liberdade de expressão, continuem a ser violados e punidos com prisões arbitrárias, justamente por quem deveria defendê-los. O artigo 5º da Constituição Federal diz o seguinte: compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. E as especulações já começam no sentido de que Pacheco vai ter que tomar uma atitude. Quem tem acompanhado as decisões de Rodrigo Pacheco quase pode garantir que ele não vai fazer absolutamente nada. Mas, ao entregar ao presidente do Senado o pedido de impeachment dos 2 ministros do Supremo, Bolsonaro vai conseguir expor a cumplicidade não só de Pacheco, como também do Senado Federal com o STF, que alguns entendem até como um pacto de não agressão e, consequentemente, prevaricador. Se Pacheco tivesse coragem e isenção para tocar o pedido para frente, com certeza entraria para a história por ter feito aquilo que a maioria da população deseja. Parlamentares reagem à fala de Bolsonaro sobre processar Moraes e Barroso. Parlamentares aliados e opositores de Jair Bolsonaro se manifestaram nas redes sociais neste sábado, após Bolsonaro afirmar que vai abrir processo contra os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Parlamentares governistas reagiram à fala de Bolsonaro, parabenizando o presidente e criticando a inércia do Senado em relação à atuação dos ministros do Supremo. Parlamentares opositores de Jair Bolsonaro classificaram a declaração de Bolsonaro como autoritária e disseram se tratar de cortina de fumaça para os problemas do governo. Senador Marcos Rogério apoia a instauração de impeachment de ministros do STF proposta por Bolsonaro. Ele disse que todos somos iguais perante a lei. Os ministros do Supremo não podem se opor à instauração regular de procedimentos legais. Havendo legalidade, presentes os requisitos autorizadores de um processo de impeachment, a regra é a mesma. Se uma eventual ruptura institucional ocorrer pela prática de atos que a Constituição e a lei exigem que sejam praticados, é porque essa ruptura já ocorreu. Mas Bolsonaro começará a conceder entrevistas à imprensa internacional para esclarecer ao mundo o que está acontecendo no Brasil. O acirramento institucional do Brasil tem sido tema de jornalistas pelo mundo e, geralmente, a versão que eles reproduzem são as de jornais ligados à esquerda.
Vamos ver se o presidente Bolsonaro consegue pelo menos reverter um pouco a campanha negativa que vários veículos de imprensa pelo mundo promovem contra o Brasil. Mas neste fim de semana, o ex-senador Magno Malta fez uma revelação assombrosa. Magno Malta faz assombrosa revelação sobre lista do STF, os próximos que serão presos. Ele disse que soube, por fonte confiável, que os ministros do STF vão passar o rodo, como fizeram com o ex-deputado Roberto Jefferson. Magno Malta revelou alguns nomes da lista do STF. Além dele próprio, citou o pastor Silas Malafaia. Ele disse que se cair, vai cair de pé. Ouça o que ele falou. Eu recebi uma informação de fonte fidedigna, né? De que eles tomaram uma decisão de que todos aqueles que se manifestam, lá tem uma lista, e que vão passar o rodo como fizeram com o Roberto Jefferson, né? Eu tô na lista, Malafaia está na lista, Zé Medeiros está na lista, citaram de mandato, falei muito rápido, né? Os deputados que estão no primeiro inquérito dele, inquérito das fake news, que vai prender todo mundo. E aquilo foi um recado, a prisão do Daniel diz respeito a quem tem foro privilegiado, né? Eles não vão respeitar. E a gente não tem foro privilegiado, não, eu e Malafaia. Agora, amigo, eu vou cair de pé, eu vou cair atirando, ninguém vai me calar. Se é para deixar um legado para frente, eu tenho recebido muita gente, muitos pastores, amigos, né, dizendo que estão preocupados comigo e que estão orando por mim, depois da prisão de Roberto Jefferson, o alvo sou eu e Malafaia e tal. Mas eu recebi essa informação de uma fonte fidedigna. Mas eu estou preparado. Eu não nasci para semente, eu estou preparado. Não cometi nenhum crime, não sou bandido, não fiz assalto, não roubei o país, não sou da lista da Odebrecht, não recebi dinheiro da JBS. Eu vou continuar falando. Se é vingança pelo meu enfrentamento que eu fiz o tempo inteiro no Senado, na sabatina de Barroso, na sabatina de Alexandre, na sabatina de Rosa Weber e de Fachin, se é represário contra mim, paciência, né, amigo? Minha vida está na mão de Deus. Terremoto de magnitude 7 atinge a península do Alasca. No sábado, dia 14, o terremoto de magnitude 7 atingiu a península do Alasca. Segundo o Centro Sismológico Europeu Mediterrâneo, o tremor ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros. O sistema de aviso de tsunami dos Estados Unidos diz que nenhum aviso foi emitido após o terremoto. Integrantes do Talibã tomam palácio presidencial em Cabul. Ontem, integrantes do Talibã tomaram o palácio presidencial em Cabul, capital do Afeganistão. Segundo a CNN Brasil, o prédio foi desocupado por funcionários do governo, incluindo o ex-presidente Ashraf Ghani, que fugiu do país. Após ofensiva do Talibã, presidente do Afeganistão deixa o país. O Talibã participa de negociações com o governo na capital Cabul sobre quem vai governar o país. Ghani, um ex-economista e acadêmico, ocupa a presidência do Afeganistão desde 2014, ou melhor, ocupava, né? Ele foi reeleito em setembro de 2019, mas devido a um processo demorado, só tomou posse em março de 2020. Ele era cidadão americano, mas abriu mão do passaporte norte-americano para concorrer à presidência afegã em 2009. Ghani já deu aulas de antropologia na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e na Universidade Johns Hopkins, todas nos Estados Unidos. Isso aconteceu entre 1983 e 1991. Enquanto isso, Biden envia 5.000 soldados ao Afeganistão para a retirada segura de tropas, mas especialistas são unânimes em afirmar que a credibilidade de Joe Biden foi retalhada no Afeganistão. Se a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão fosse na época de Donald Trump, ele seria massacrado pela mídia e por seus opositores pela imoralidade e irresponsabilidade dessa tragédia americana.
Mas, como se trata de Joe Biden, que está na Casa Branca, o que existe é um silêncio envergonhado, disse o jornalista Gideon Rachman, do jornal Financial Times. Biden foi quem decidiu pela retirada americana do Afeganistão até o dia 11 de setembro e declarou no mês passado que era altamente improvável que o Talibã ocupe tudo e tome o país inteiro. Comprovou que não sabe de nada mesmo, né? Peru. Governo esquerdista de Castilho inicia de forma caótica. A Revista Oeste informou que o correspondente do Washington Post, Simeon Tegel, definiu o início do governo Pedro Castilho como caótico. A nomeação de marxistas linha dura como membros principais do governo e sinais de crime acenderam a luz amarela no Congresso, que já fala em impeachment. O principal alvo da oposição é o primeiro-ministro Guido Bellido, que saudou publicamente o grupo terrorista Sendero Luminoso e elogiou Fidel Castro por não permitir homossexuais na Revolução Cubana. Outro caso polêmico é o de seu colega de partido, Peru Libre, o advogado Roger Najar, que engravidou uma menina de 14 anos. O ministro das Relações Exteriores, Héctor Bejar, está restabelecendo relações diplomáticas com a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. E por falar em Venezuela, a ditadura venezuelana e a oposição tentam acordo pela quarta vez. Essa matéria também foi publicada pela Revista Oeste. Com o patrocínio do governo da Noruega, começou na última sexta-feira uma nova rodada de negociações entre a ditadura venezuelana e a oposição. O objetivo é restaurar a democracia e aliviar a crise humanitária no país. É a quarta tentativa de se chegar a um acordo centralizado no ditador Nicolás Maduro e no líder da oposição, Juan Guaidó. As negociações estão servindo como um palco de manobras da política internacional, com a participação, segundo o Washington Post, de países como os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Turquia e Bolívia. Desta vez, as negociações reúnem dois novos participantes, a Rússia, apoiando Maduro, e a Holanda, ao lado da oposição. O Peru mudou de lado e agora apoia a ditadura. Por outro lado, Guaidó é reconhecido como verdadeiro presidente da Venezuela por mais de 50 países. Maduro, 58 anos, é acusado juntamente com seu círculo mais íntimo de poder de narcoterrorismo e crimes contra a humanidade. O presidente da Argentina se desculpa por festa clandestina. Oposição pede impeachment. Encurralado pela aparição da foto de uma festa de aniversário clandestina na residência oficial, o presidente Alberto Fernandes não teve mais remédio a não ser admitir a reunião social que antes tinha negado. Porém, quando havia expectativa no país de um pedido de desculpas e até de uma autodenúncia na justiça, Fernandes minimizou a violação das regras de isolamento social e optou por concentrar a culpa na sua mulher. O evento teria ocorrido quando estava em vigor um decreto por ele mesmo assinado que proibia reuniões e a circulação de pessoas enquanto obrigava o uso de máscaras e o distanciamento social. A informação é do Terra Brasil Notícias. Americanos detonam Lula e defendem Bolsonaro. Isso aconteceu em um evento chamado Cyber Symposium, que ocorreu no dia 12 de agosto, em Dakota do Sul. Well, next October, remember, about 30 days before this monumental midterm election, he's going to face, his father, Jair Bolsonaro, is going to face the most dangerous leftist in the world, Lula. A criminal, a communist, and supported by all the media here in the United States, all the left-wing media. This election is the second most important election in the world, right? In the most important elections ever in South America. Bolsonaro will win unless it's stolen by, guess what? The machines. The machines. And you see, when I talked to them in January, they said one of the things that they're up against the most there is what? Them, the media. That's what they're doing. They're conditioning them too. Just like you said there, David, it's a conditioning.
So he's not going to win. He's going to win. We've seen our numbers on a lot of the states. Data Povo. Lula dá entrevista à CBN e vídeo tem chuva de dislikes. Essa é mais uma comprovação de que as pesquisas que apontam o ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva como líder na disputa pela presidência da República em 2022 não retratam a verdade. Na última sexta-feira, Lula concedeu entrevista à rádio CBN das organizações Globo. Cerca de 600 pessoas curtiram a entrevista, dando likes, enquanto cerca de 6.000 pessoas deixaram seu dislike no vídeo da emissora. Parece que não é só o Lula que está em baixa. Brasil ultrapassa 200 milhões de doses de vacina distribuídas. O Brasil ultrapassou, neste sábado, dia 14 de agosto, 200 milhões de doses distribuídas de vacinas a estados e municípios para combate à Covid-19. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Em postagem na rede social Twitter, ele disse que o número ressalta que o país tem uma das maiores campanhas de vacinação do mundo. Sérgio Reis convoca manifestação para salvar o país em apoio a Bolsonaro. O cantor sertanejo Sérgio Reis disse em vídeo publicado no Twitter que organiza, junto a caminhoneiros e agricultores, uma grande manifestação a favor do presidente da República, Jair Bolsonaro, em Brasília. O evento, que segundo ele deve ser realizado entre os dias 4 e 6 de setembro, foi descrito pelo cantor como um movimento para salvar o país. No vídeo, ele diz que eles, os políticos, vão se assustar com o movimento. Mas é gente da paz. E para terminar, o jornalista esquerdista Ricardo Noblat fez uma enquete para saber se o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deveria aceitar o pedido de impeachment que o presidente Bolsonaro vai entregar a ele essa semana. Para desespero do jornalista, 69% disseram que sim, que ele deve atender ao pedido do presidente Bolsonaro. Essa semana promete, muita coisa aí vai acontecer. Acompanhe os comentários e o nosso clipping de notícias aqui no canal InstantNews.1 e nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram e Getter. Procure também conhecer o nosso site, instantnews1.com.br, instantnews1.com.br. Semana que vem estaremos de volta com as notícias do próximo fim de semana. Até lá!